Não há transição com repressão. Não pode haver transição com repressão. A primeira coisa é desmontar um aparato repressivo que, no final das contas, é o único que resta à senhora Delcy Rodrigues e ao regime. Agora, sejamos claros, o próprio futuro da Venezuela não pode estar com o regime atual, com esse narcotraficante. Faça login no controle. O primeiro passo, e acredito que um passo muito importante, já foi dado. O ponto fundamental, repito, é que esse cartel não tem mais condições de permanecer no controle desse grande país. Mas isso requer um processo de transição, e o importante é que seja conduzido com a maior rapidez possível. Muito obrigado. É uma grande honra estar aqui. Em nome do povo venezuelano e também do nosso presidente eleito, Edmundo González Urrutia, quero dizer antes de tudo que a Venezuela será livre. E uma vez que libertarmos a Venezuela, continuaremos trabalhando e teremos uma Cuba livre e uma Nicarágua livre. E como você disse, pela primeira vez na história, teremos as Américas livres do comunismo, da ditadura, do anarcoterrorismo. Este é um momento histórico e não estaríamos aqui se não fosse, sim, pelo compromisso, resiliência, generosidade e coragem do povo venezuelano, mas também porque contamos com o apoio, a visão e a coragem de líderes incríveis como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e membros deste honrado Congresso. Nossos amigos Mário Dias Baralt, Carlos Jiménez e Maria Elvira Salazar confiaram no povo venezuelano desde o primeiro dia. Quando muitos achavam que nossa luta era impossível, quando muitos achavam que era impossível conseguir derrotar esse regime narcoterrorista, quando muitos nos disseram para desistir, vocês depositaram sua confiança no povo venezuelano e pelos motivos certos, porque a liberdade sempre prevalece. A nossa jornada é uma luta existencial pela vida, é uma luta ética pela verdade e é uma luta espiritual pela vitória do bem. E é exatamente por esse motivo que vamos prevalecer. Por isso, gostaria de expressar minha profunda gratidão ao povo americano, acima de tudo. Estamos aqui na Casa do Povo. É uma grande honra estar nesta instituição. Compartilhamos os princípios, os valores que construíram esta nação, que são os mesmos que nossos pais fundadores acreditaram e defenderam na Venezuela. E aqueles que transformarão nosso país no aliado mais forte que os Estados Unidos já tiveram na região. E uma vez que fizermos isso, uma vez que alcançarmos uma Venezuela democrática e livre, veremos milhões de nossos filhos voltando para casa. E esse é o nosso objetivo. Essa é a força que nos move. É a força do amor verdadeiro, que é, sem dúvida, a força mais poderosa. Então, muito obrigado. Eu estou muito agradecido. Não estaríamos aqui se não fosse por verdadeiros crentes na liberdade e na democracia. E mais uma vez, obrigado ao povo americano, ao governo americano e ao Congresso americano. Obrigado. Para nós é uma honra estar aqui e poder compartilhar nesta casa, que é a Casa do Povo dos Estados Unidos, um momento histórico. E venho lhes dizer que a Venezuela será livre, e isso será graças ao povo da Venezuela, à sua coragem, à sua resiliência, à sua organização, ao seu profundo amor pela liberdade e pela nossa terra. E também pela visão, pelo apoio decidido de líderes que enxergaram esta única possibilidade neste momento de transformar as Américas em um território de democracia e liberdade. Meu profundo agradecimento em nome do povo da Venezuela e do nosso presidente eleito, El Mundo.
González Urrutia, ao presidente Donald Trump, ao seu governo, ao secretário de Estado Marco Rubio e, claro, ao Congresso dos Estados Unidos, representado por muitos senadores e representantes que têm apoiado nossa causa, e muito especialmente aos nossos 3 grandes amigos, Carlos Giménez, Mário Dias Balart e Maria Elvira Salazar, que não está fisicamente, mas espiritualmente está conosco aqui hoje. E que desde o primeiro dia até o fim confiaram plenamente no bravo povo da Venezuela. Eu sou apenas mais uma integrante de um movimento enorme e inédito que despertou e uniu todo o país e que está decidido a fazer com que a Venezuela seja finalmente livre, como eu dizia, transformá-la no principal aliado que os Estados Unidos da América já tiveram na história deste hemisfério, para que nossos filhos possam voltar para casa. Então, gostaria de dizer muito obrigado a todos vocês. E não sei se agora vamos ver alguma questão pendente. O que consideraria o presidente Trump fazer com os remanescentes da prisão que resta dentro de Buenos Aires? Qual seria a sua sugestão? Na administração, o presidente e o secretário de Estado deixaram muito claro que há um processo de transição e isso requer uma série de medidas e condições fundamentais, como a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos, sem exceção, e o início desse processo, mas que fique bem claro para todos, este é um processo de transição democrática e pacífica. Queremos que seja o mais curto possível. Mas, novamente, é importante garantir que o processo avance. Agora, sejamos claros, o próprio futuro da Venezuela não pode estar com o regime atual, com esse narcotraficante. Faça login no controle. O primeiro passo, e acredito que um passo muito importante, já foi dado. Mas agora, neste momento crucial do processo de transição, que fique bem claro para todos, estamos plenamente convencidos. Essa transição fundamental já está em pleno andamento, mas ela precisa ser concluída com total sucesso e determinação absoluta por parte de todos os envolvidos. Depois, com todos os passos, com uma eleição livre, supervisionada. Esse cartel do narcotráfico, e o presidente tem sido muito claro, que esse cartel do narcotráfico não pode estar, que se apoderou, utilizando a força, o terror, não é? De um grande país, não pode estar no controle desse país. Agora, há um processo de transição e nós estamos convencidos. Por quê? Porque quando houver esse processo de transição e há uma possibilidade que precisa acontecer, e não em anos, tem que acontecer o quanto antes, quando o povo puder escolher seu próximo presidente legítimo, sabemos quem será. Por quê? Porque esse povo venezuelano já votou, já foi às urnas. Apesar do perigo das balas e do medo, etc., e votou a favor daqueles que querem. Nós sabemos que a próxima presidente legítima será Maria Corina. Se o senador Carreño vencer, não tirariam a vida de ninguém. O ponto fundamental, repito, é que esse cartel não tem mais condições de permanecer no controle desse grande país. Mas isso requer um processo de transição. E o importante é que seja conduzido com a maior rapidez possível. Mas tem que haver, de fato, uma mudança. A meta é a liberdade plena e absoluta do povo da Venezuela. E isso não pode acontecer enquanto os narcoterroristas estiverem no controle. María Corina, Que é maravilhosa e que quer que o senhor se envolva diretamente na campanha. Por que o presidente Trump tem que decidir? eu digo isso. Em primeiro lugar, estou extremamente grato ao presidente Trump e à sua administração, porque, como disse Mário, foi dado um passo histórico. No dia 3 de janeiro, começou um processo de desmantelamento de uma estrutura criminosa que não apenas cobrou milhares e milhares e milhares de vidas de venezuelanos, mas também de cidadãos norte-americanos e de outros países, estadunidenses e de outros países. Portanto, este é um processo que está em andamento para salvar vidas
para salvar vidas na Venezuela, na América Latina e nos Estados Unidos. Quero repetir um ponto que o Mário mencionou. O cartel não é estabilizável, jamais será normalizável, porque o essencial são as pessoas. A prioridade são as pessoas. E o bem-estar dos cidadãos dos Estados Unidos e dos venezuelanos é o que preocupa o presidente Trump. E é disso que se trata. Como podemos dar prioridade ao atendimento do nosso povo que tanto sofre? Os presos políticos que, ao serem soltos, não estão realmente libertos. E quero insistir nesse ponto. Na Venezuela, podem te tirar da prisão e mesmo assim você não está livre. Torturados, perseguidos, que todos aqueles que foram obrigados, forçados a deixar seu país, possam retornar para construir uma grande nação. Porque, além disso, quero insistir nisso, como disseram os dois representantes. Não há transição com repressão, não pode haver transição com repressão. A primeira coisa é desmontar um aparato repressivo que, no final das contas, é o único que resta à senhora Delcy Rodrigues e ao regime. É neles que se sustenta. Então, este é um momento em que é preciso olhar para frente. Foi dado um passo histórico. O chefe desse cartel está enfrentando a justiça do EUA. Foi enviada uma mensagem inequívoca não só ao regime venezuelano, mas ao mundo inteiro, aos criminosos do mundo. E também uma boa mensagem para todos os venezuelanos. E quero lhes dizer algo, não sei se vocês estão cientes, mas esta manhã aconteceu uma mobilização única. No centro da Venezuela, apesar de toda a repressão, no centro de Caracas, junto ao Ministério Público, centenas de cidadãos se mobilizaram para exigir a liberdade de todos os presos políticos. Isso era algo impensável antes de 3 de janeiro. Há um país que sabe que não está sozinho, que contamos com vocês e que os venezuelanos dizemos ao mundo que podem contar conosco também. Eu tenho mais uma pergunta, tudo bem. Maria Corina precisa ir, está bem? Sul da Flórida. Eu tenho uma pergunta importante. Caso você tenha esta possibilidade real, Atender. No idioma espanhol, falado mundialmente. Já tentou advogar? Os jurados aqui na praia, sobre o status de imigração da Venezuela? Você tem planos para reunir os venezuelanos que estão aqui nos Estados Unidos? E você tem algum plano? Para reunir a diáspora espalhada. Venezuelano no sul da Flórida? Não mais? É para você. Não, é pra ela. E os venezuelanos com TPS vencido há menos de um ano? O que fazer agora? seguro que voltem para o Afeganistão? Bom, muito obrigado. Vou dizer em inglês e em espanhol. Sim, espero me reunir com a diáspora venezuelana em várias partes dos Estados Unidos e do mundo. Mas o meu objetivo fundamental é conseguir voltar para a Venezuela com a maior brevidade possível. Tive uma missão importante que precisava cumprir. Por esse motivo, tomei a decisão de partir do meu país, com todas as complexas implicações que isso trazia. Mas agora estou apenas esperando para retornar o mais rápido que eu puder. E não é só sobre se preocupando com a situação dos venezuelanos no exterior, mas trabalhando nisso. Mas Elvira Salazar não está aqui hoje fisicamente conosco, mas ela está trabalhando na lei de caminada, que daria proteção aos venezuelanos e a outras pessoas de outras nacionalidades, até que possam voltar para casa. Porque o nosso objetivo, e quero insistir nisso, é que queremos que o povo venezuelano que foi forçado a sair possa voltar para casa. E isso vai acontecer assim que tivermos democracia na Venezuela. Milhões vão voltar para casa. Obrigado. Obrigado.